Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente conhece a Mira e o Carlinhos por trabalhos que eles fizeram. E esse vídeo que vai começar agora vai ser muito interessante para você conhecer como eles são quando eles não estão representando, quando eles não estão fazendo um personagem, que é a coisa mais difícil. Você vai ver que a Mira fica mais à vontade para falar, mas o Carlinhos fica com vergonha, porque ele tem essa coisa de achar que ele não é tão bom nas coisas, quando todo mundo acha que é. E a Mira também, você vai ver, ela também tem um pouco disso. Mas vai ser muito legal vocês verem como eles são amigos há tantos anos, né? Agora vai fazer 60 anos que eles são amigos. E continuam amigos, continuam se procurando e fazendo coisas juntos. E fazendo festa um pro outro, né? E para mim é uma grande honra ter participado dessa amizade. Eu acho que eu não sou tão amigo dos dois como eles são, né? Mas eu acho que são as duas pessoas que eu mais conheço, quem eu mais convivi, fora os meus filhos. Olha, tudo que é bom chega no fim? Ou dura pouco? Como é que é o negócio mesmo? Mas essa série aqui, chegamos ao fim e esse episódio tem que ser, óbvio, muito, muito, muito especial. Estou novamente com Mira Har e Carlos Moreno. Olha só que legal. Que legal pra mim. Que amigos honra. De longa data e vocês já estão batendo cartão aqui no estúdio, né? Que o Carlinho já é a terceira vez, a Mira já é a segunda. Já põe no Waze ali, estúdio e tal, já vem sozinho. Agora é o seguinte, para começar o bate-papo. Vocês continuam fãs, respectivamente, de Barbra Streisand e Judy Garland? Totalmente. Cada coisa que você descobre. Não, eu continuo fã da Judy, mas não enlouquecido como eu era no tempo nosso grupo do Podminoga, nos anos 70. Porque nessa época não tinha, né, nem CD, enfim, não tinha. Então eu tinha que comprar LP. E eu ainda tenho essa coleção. Eu não consegui me desfazer. Né? E eu lembro quando a gente, primeira vez, foi para Nova York, a Mira, o Flávio e eu, eles não eram nem casados ainda. 73, né? 73. Nossa, eu vim com uma mala de Judy Garland, muitos LPs que eu queria comprar. E naquela época você também não tinha internet para poder comprar na Amazon, mas tinha umas lojas aqui em São Paulo que bacanérrimas, né, da época dos LPs ainda, e que daí você podia encomendar, e eles importavam, mas demoravam um tempo. Então, assim, eu era muito fã. E eu acho ela também maravilhosa como atriz, as coisas que ela já fez e que a vida maluca que ela teve também. Os filmes, né? Os filmes. Então, você é mais fã da Judy? Sim. E a Mira? Eu da Bárbara. Até hoje. Eu sigo, eu olho, eu falo, olha ela... E fico sempre fui impressionada com talento e com humor, né? E uma beleza exótica. E Funny Girl era maravilhoso. Era a época que eu nunca quis ser da Globo, eu queria ser da Broadway. Não fui, né? Nenhuma nem na outra. Mas vocês fizeram musicais juntos, não fizeram? Claro, lógico. Uma coisa a respeito do Funny Girl, que isso era muito... A gente tinha o quê? 14 anos, 15 anos, ainda na época da FAAP, não sei. E aí, todo mundo estava muito afim de ver o Funny Girl. E a gente fez uma competição. Quem chegaria primeiro no cinema? Tava a Ana Lu Prestes, que hoje é uma linda atriz que está agora morando no Rio, inclusive está com um espetáculo agora em cartaz, quero muito ver. Enfim, tinha um grupinho nosso que fazia tudo junto. Né? Esse era uma característica do nosso grupo, antes ainda do Podminoga. A gente fazia tudo. Antes do eu ia até falar que era o Podminoga. A gente era aluno da FAAP, era aluno na UM. De um curso para adolescentes de artes e teatro. E lá a gente conheceu o Naum, que era o nosso professor, que apresentou para a gente os musicais americanos. Exatamente. Porque tinha, inclusive, um dos alunos era o John,
E ele era americano, de família americana, e ele, depois de um tempo, voltou para os Estados Unidos. Voltou não, a família dele estava aqui. Mas ele foi para lá estudar e fazer cenografia e tal. E de vez em quando ele vinha para cá de férias e trazia muitas informações, discos e tal, além pra gente, de dos musicais. A pistola de cola quente. Isso foi um marco na nossa vida e é na minha até hoje. Porque assim, pense em 70 e pouco, uma pistola de cola quente. Nunca ninguém tinha visto isso. Aqueles grampeadores de telão, de tela. Ele trouxe, a gente chamava o grampeador da... Cadê o grampeador da Broadway? E ele ensinou a gente a pintar telão também, porque a gente pintava... A gente tinha o nosso teatro. Depois que a gente saiu desse curso da FAAP, a gente foi para a casa do Naum. O Naum construiu um teatrinho numa casinha de 2 quartos, que era o quarto... Numa vila lá em frente ao cemitério. Uma plateia, a gente era um grupo de alunos dele, ele construiu esse teatrinho. E o John, quando veio, construiu uma arquibancada de 25 lugares, acho, né, Carlinhos? Na casa dele, com esse grampeador. A gente ficou fascinado. Aí a gente pintava os telões, cenário. Antigamente, os cenários eram pintados à mão. Hoje é plotagem, né, é outra coisa. Mas, e o John ensinou a gente a pôr o pincel numa varetinha para não pintar agachado, pintava de pé, assim que ele aprendeu lá na faculdade dele. Então, a gente tinha um know-how americano, né, Carlinhos? E olha, não desmerecendo o talento do Naum, de maneira alguma, mas... Por coincidência, quando não foi chamado para fazer os bonecos do Vila Sésamo, o Garibaldi e tal, por sorte o John estava aqui e ele trabalhava com o pessoal do Vila Sésamo de lá. Então, muito do know-how daqueles bonecos é mérito do John, assim, ele que passou para o Naum. E o Naum, ele também trabalhou com a Memélia, né? Sim. Que era do Bambalalão, né? Isso. Bem antes da Memélia ser do Bambalalão. Este Bambalalão foi o primeiro programa que eu apresentei na TV Cultura. Você participou do Bambalalão? Sim. Antes de ser a Memélia. É verdade, porque teve uma época... É verdade. Era eu e o Canarinho. Pode imaginar? Nossa. E a gente contava histórias. E é muito, assim, acho que foi bem na inauguração da TV, não posso falar a minha idade, mas... Mas, ó, vocês... Eu era nenê, vai. Bom, vocês são... Só acabar de contar a história. Claro. Desculpa. Mas, assim, ia estrear no cinema, ali no Conjunto Nacional, que ainda era Cine Astor, eu acho. Cine Rio. Cine Rio. Bom, enfim. Combinamos, então, qual seria... Tinha 2 cinemas. Tinha o Astor, que era o grandão, e o Cine Rio. Onde era Aí a livraria, era o Cine Astor. E quem vai chegar primeiro... E daí, assim, o que vai ganhar? Todo mundo fazia bonecos de pano, bonequinhos e tal, né? Então, quem ganhar, quem chegar, vai ganhar, todo mundo vai ter que dar boneco. Sabe que horas eu cheguei no cinema? Eu faltei no colégio, às 8 horas da manhã. A sessão era às 2 da tarde. Nossa! Então, elas chegaram assim, tipo, 1h30, 15 para as 2, achando, né? Eu tava lá, morto de fome, para ser o primeiro a comprar ingresso para assistir. Primeiro a entrar na sala da inauguração do filme. E vocês vão fazendo o quê lá? Nada, né? Olhando pro teto. O Carlinhos é especialmente maluco. Não que tivesse alguém normal nesse grupo, mas tinha essas coisas, de fazer coisas assim, de chegar com uma mala cheia de roupas. Muito engraçado. Agora, o engraçado é que nessa época eu ainda não conhecia muito bem eles. Eu conheci... O Naum foi meu professor de artes no Mackenzie, no primário, né, que agora é Fundamental 1. E aí eu encontrei com ele, não sei aonde, e ele falou, você não quer participar, fazer umas coisas lá para uma peça que vai estrear hoje, do grupo lá que eu tenho? E aí eu fui, ainda era na FAAP, mas fora do prédio, era num prédio... Do outro lado da rua tem uma muralha, assim, cor-de-rosa, era naquele lugar lá. E aí eu fiz lá uma cegonha, eu acho, umas coisas. Eles usaram tudo, mas eu falei, oi. Eu acho que eles nem lembravam de mim. Quando a gente realmente se encontrou e a gente foi apresentado, eu acho que eles não lembravam de quem eu era. Mas... O engraçado é que eu já gostava de filme musical. Se bem que eu já gostava de qualquer filme, de qualquer tipo. Eu assisti, inclusive, várias vezes. Mas eu fui assistir Floriel também. Não foi na estreia, como eles foram, né?
Mas enquanto ele estava assistindo lá, eu estava assistindo lá no meu bairro. Eu morava em Pinheiros nessa época. E outros musicais também. Tanto que uma vez, quando eu comecei a participar do grupo, né? Que antes, um pouquinho antes da gente ter o galpão, a gente fez na casa de 3 pessoas. E aí eu, assim, que era tudo a partir de improvisações, né? Não propunha umas coisas, a gente ficava inventando, até uma peça ficar com cara de peça. E aí eu comecei a cantar uma música que era de um filme que tinha acabado de assistir, que é um filme da Julie Andrews, que chama Darling Lily, que foi um fracasso absoluto. E, na verdade, eu achei o melhor filme dela, que a história é muito engraçada e as músicas são deliciosas, né? Então, eu comecei a cantar, a Miriam fez uma cara assim, como que essa pessoa sabe cantar essa música? Aí eu falei, assisti o filme e tal, aí a gente começou a ficar amigo. Mas é engraçado, né? Porque aí eu tinha assistido Hello Dolly, todos os filmes da Barbra Streisand. Eu não era, assim, super fã, mas eu gostava. Eu assisti várias vezes cada um. Putz, Guilherme. Agora, vocês pegaram questão de cinema? Eu ganhei os bonequinhos, viu? O da Mira ainda tá lá na minha casa. Eu não sei se é essa história do cinema, mas tem uma história aqui que vocês assistiram umas 5 sessões do mesmo filme seguida. Que foi Cabaré ou Funny Girl? Cabaré. Cabaré. A gente também, quando estreou, não cheguei às 8 horas da manhã. Mas o Cabaré a gente foi num outro cinema. Eu não lembro que cinema que era. Que era na Brigadeiro Faria Lima, lá em cima. Não lembro o nome, Carlinhos. Também não lembro. Bom, não enfim. Lembro qual mas cinema foi. Assistiram um monte Nossa, a gente estava na maior expectativa. Tem umas coisas que eu sei porque eu ia no cinema quase diariamente. Às vezes eu assistia 3 filmes no mesmo dia. Eu só pensava nisso. Esse filme que a gente assistiu 5 sessões no mesmo dia foi na estreia de um filme chamado The Boyfriends, que em português eu acho que era O Namoradinho, que era um filme musical muito engraçado, porque era um bando de gente, se passava num teatro inglês, e era uma matinê, e aí a estrela do show quebra a perna, e aí a pessoa que tomava conta das roupas, tal, era contra a regra, entra no lugar dela, e depois acaba até se virando uma estrela, né? No final, depois estava todo mundo achando ela o máximo. E a gente já estava esperando esse filme há muito tempo, porque antes os filmes não estreavam tudo no mundo inteiro, na mesma década. No Brasil chegava depois, assim, 2 meses, às vezes 6 meses, depois é que a gente tinha chance de assistir. E a gente foi no Cine Comodoro, que provavelmente a maioria das pessoas não vai saber que cinema é esse, era um cinema enorme que tinha na Avenida São João, ali onde quase está começando o Minhocão. Se você vem do centro, na hora que começa a parte... não sei. É na Avenida São João, tá bom? E era um cinema enorme, porque era o Cinerama, que eu não sei se você sabe o que é isso. Eram filmes que eram exibidos com 3 câmeras ao mesmo tempo. Aí eu não sei direito exatamente qual era a graça disso, mas era uma coisa espetacular. E a gente foi nesse cinema, mas não era não tinha mais filme de Cinerama, era filme normal. E a gente entrou às 2 e a gente saiu à meia-noite. A gente assistia a sessão das 2, das 4, das 6, das 8 e das 10. Então, esse filme que é o que... Não foi o Cabaré. Cabaré a gente assistiu acho que 2 ou 3 vezes só. Só 3 vezes. E a gente foi todo mundo junto. E a gente tinha isso, a gente fazia tudo junto. A gente estava lá na FAAP, né? E depois também na época do Pod Minoga. A gente ficava trabalhando juntos. Fim de semana a gente saía para fazer... A gente fazia festa, fantasia, temáticas de fim de semana na casa. A gente se bastava de uma maneira Viajava horrível. junto, a gente só... Horrível. Quem não acompanhava a gente não podia fazer parte do grupo. Não dava conta, porque também assim, a gente era adolescente e era uma época que estava todo mundo querendo namorar, ir no baile, sabe? Outras coisas. E pra gente não, esse universo não fazia sentido. A gente queria estar fazendo musical e fazendo peça. E fazendo figurino, e fazendo cenário.
Era a nossa... E aí as pessoas às vezes entravam e eram até bem recebidas, não sempre, a gente era bem rigoroso, Bom. mas às vezes as pessoas chegavam e depois falavam, não, eu quero, vocês não vão só sair, vamos não sei o quê. Não, a gente não quer, e a pessoa desencanava também. Eu não posso esse fim de semana que eu vou viajar. Fala, como vai viajar no fim de semana? A gente vai Se trabalhar. viajar tem que ser com a gente. E tem... Carlinhos tem... Agora, vocês cantam também. Cantamos. Eu sempre gosto de dizer, quando a gente inclusive fez o nosso último trabalho juntos, assim, somos atores que cantam. Então a gente fez a aula, somos afinados e tal, mas tem uma diferença, assim, ser cantor, né? Segurar um espetáculo, enfim. Mas vocês fizeram musicais? Sim, sim, sim. Cantando junto? Sim, sim. E tem algum desafio mais específico porque você tem que atuar e cantar junto? Ou é mais pela questão de cantar mesmo? Porque você falou assim, eu não seguro um espetáculo, mas para mim o teatro já é um espetáculo por si só, né? Sim, Depende. mas é que assim, às vezes a gente se pega pela interpretação da música, sabe? Um certo exagero no drama, daqueles... A gente fez um espetáculo, um repertório da década de 40, 50, da era do rádio, né? Que daí tinha Nelson Gonçalves, Alva de Oliveira, que tem umas letras que são muito dramáticas. Então a gente muito legal. se pega mais por esse lado da interpretação. Né? Não que simplesmente assim, tem cantores maravilhosos que podem ficar quietinhos cantando e você fica, que maravilha. Não, né? mas Fernando, tem uma diferença. Os nossos musicais somos nós mesmos que fizemos o roteiro, a gente fez uma pesquisa e tal. Agora, quando você vai trabalhar num musical, nesses de estilo americano, é outra história. Você tem A Mira tem essa experiência. Eu nunca tive. Ela já fez cabaré no teatro, fez Pippin agora. Eu nunca fiz. Agora. Aliás, quando eu fiz teste, eu não passei. Porque você tem que cantar, sabe, até no tom que está lá fixado. Sabe? Não dá para, vamos ajeitar para o seu tom. Quando a gente fez os nossos trabalhos, a gente estava com o Jonathan Harold, que é maravilhoso, e a gente ensaiava e ele ia acomodando, né? Para ficar num tom confortável. Agora, eu fiz teste para musical. Mas falando de musical, Carlinhos foi comigo muitas vezes assistir a Noviça Rebelde. Eu nunca vi no teatro. Você nunca? Não, no cinema. Ah, tá, no cinema. Quando começou Noviça, minha vida de musical... Começou faz muito tempo que minha mãe me levou para ver My Fair Lady com a Bibi Ferreira. E lá eu vi isso e falei, bom, é isso. Não tinha mais outra possibilidade na minha cabeça. Mas quando eu vi a Noviça Rebelde também, o filme, aí eu pensei, não, eu vou casar e ter 10 filhos, que é melhor, eu não vou... Então, assim, musical para mim sempre foi da minha vida, desde pequena, desde as historinhas dos disquinhos. Eu era interna num colégio e eu tinha essa coleção de disquinho e uma amiga tinha a vitrolinha, aquela que, sabe? E então a gente dramatizava aquelas histórias. Então, assim, realmente desde 7 anos, acho que essas coisas de teatro e musical estavam comigo. Mas quando a gente se conheceu, era a identidade total de nós todos. Quando começamos a fazer teatro, não ensinava a gente a pôr letra em músicas famosas, músicas orquestradas, né, Carlinhos? Valsas, a gente punha letra e fazia os musicais da gente. Agora, eu sei que vocês trabalham muitos anos juntos, obviamente, desde quase que quando nasceram, mas o Revistinha foi o primeiro programa de televisão juntos? O Não. que a gente fez antes na televisão? A gente fez um negócio... fez uma série que foi também gravado na TV Cultura, que era Pensamento e Linguagem, que era de uma pedagoga. Ana Maria Popovic. Mãe da Silvia Popovic. Nossa! Que trabalhou anos na Abril também, acho. Não, ela era uma educadora, uma pedagoga muito importante, e que escreveu uma série educativa antes de todo mundo... Dirigida pela Suzana Amaral. Isso. E a produção foi da TV Cultura. Sabe que ano isso? 78. Que depois eu fui viajar. E no outro ano nasceu o Leonardo, porque eu já estava grávida dele nessa... Então, o Leonardo hoje tem 45. Então, fazem todos esse tempo. Mas foi o primeiro. E antes disso, Carlinhos, eu não sei se antes disso, na TV Bandeirantes...
Não sei se você estava aqui. Dragão Mágico. Dragão Mágico. Tinha um diretor que chamava Cláudio Petralha, que também era ligado aos musicais. Ele era o diretor da TV Bandeirante. Chamou a gente para fazer um piloto de um programa que chamava Dragão Mágico. O Dragão Mágico, que era meio inspirado no Barney um pouco. Lembra que tinha, não era aquele... Um dinossauro. Dinossauro roxo? É Barney que ele chama. Sim, é que o Barney, esse Barney Dinossauro Roxo é mais da minha época, né? Eu acho que mas tinha ele já existia há antes. muito tempo. Ele é dos anos 60. Então, isso aí foi um especial, que era um piloto de um programa para crianças, especial, de uma música que era alemã, já feita para criança e que foi traduzida, foi feita a versão pelo Renato Teixeira, que depois ele ficou muito famoso, inclusive por causa de uma música que a Elis Regina gravou. E foi um piloto e a gente participou, a gente fez... Eu acho que eles vão contar agora o que a gente fez nesse especial. Eu não lembro quem que ficou dentro do Dragão. Será que foi o Viola? Não. Mas eu sei que estava o Viola, estava uma participação da Nara Leão cantando Dragão Mágico. Olha isso. O Ricardo Petralha, enfim... Foi pessoas... Nossa, eu esqueço tudo. Eu acho que o Flávio escreveu esse roteiro. Será? Não sei. Eu sei que lá talvez foi o primeiro que a gente entrou dentro de um estúdio para fazer juntos. Então teve esse da Bandeirantes, depois teve esse primeiro programa da TV Cultura, e aí veio Revistinha. Na verdade, não era um programa da Cultura. Era uma série de vídeos patrocinadas pela Fundação Carlos Chagas, criado pela Ana Maria Popovic, e a gente fez os roteiros. Tinha temas para a gente desenvolver. Então, ela viu que a gente sabia falar das coisas sem falar explicitamente, sabe? Porque ela viu uma ou duas peças que a gente fez e ela achou que a gente eram as pessoas ideais para inventar uma historinha a partir do tema. E a gente fez coisas muito malucas, mas muito malucas mesmo. Mas essa série de vídeos foi feita especialmente para ser exibida para professoras, porque tinha tudo a ver com a falta de preparo que as crianças tinham para chegar na escola, no primeiro ano, que era o primeiro ano que chamava, né? Primeiro ano primário. Principalmente na rede pública, não tinha pré-escola. As crianças não sabiam o que era ficar numa classe junto com outras crianças e uma professora, ou eventualmente um professor, né? Então eu lembro até assim que tinha uma coisa que era um anão na terra de gigantes, que é como as crianças se sentem quando chegam numa escola pela primeira vez e todo mundo, a não ser as pessoas, algumas pessoas que têm a idade dele, são maiores que eles e os adultos são muito altos e eles têm essa impressão. Então isso tudo era para falar para os professores, olha, quando eles chegam no primeiro ano, eles precisam de um tratamento especial, porque eles ficam assustados e muitas crianças acabam não aprendendo direito a base de tudo, né, que vai acontecer depois, porque se sentem mal. Então, eram esse tipo de temas, era genial o que ela preparou. E a gente fez umas coisas muito engraçadas e muito... foi meio Monty Python, sabe, que a gente nem conhecia. A gente fazia todos os papéis, e aí, como tinha só uma mulher, que era a Mira, então todo mundo, os homens fizeram papel de mulher, e depois teve um que era muito engraçado, que a Mira fez o papel de homem, e era um homem gordinho, porque ela estava grávida já de mais de 8 meses. Essa foi uma das últimas coisas que a gente gravou, e a gente se divertiu muito fazendo. Era um pouco complicado, porque foi a primeira vez que a gente participou de uma filmagem, um diretor de cinema, que faz com uma câmera só e repete, sei lá, 16 vezes a mesma coisa, porque cinema é assim, né? Quer dizer, não necessariamente, mas a maioria dos filmes é assim, você tem que fazer a mesma cena de perto, de longe, vista não sei da onde, do ponto de vista de um personagem e do outro. Inclusive, depois eu
quando eu reencontrei com a Suzana Amaral, anos depois, eu acho que até ajoelhei e pedi desculpas, porque eu fui especialmente chato durante essas filmagens, sabe? Porque demorava muito, e porque demorava como em cinema, né? Agora não é mais assim, porque é tudo muito mais fácil, as câmeras não são mais caríssimas, de filme não é mais tão caríssimo, inclusive porque nem tem mais filme direito, né? Cada vez que ia trocar a câmera de lugar, tinha que mexer na luz, entendeu? Então tinha intervalo, assim, a gente mais esperava do que filmava. Que cinema normal é assim mesmo, né? As pessoas estão acostumadas e a gente não estava. E eu fui especialmente, eu era meio bobão, especialmente bobo, vamos dizer, e eu amolei muito ela. Mas ela me amolou também, foi um tipo assim, a gente ficou se degladiando, mas no final a gente se divertiu bastante, inclusive junto com ela. E depois ela até falou, não, sim, era chato, porque você ficava resmungando, mas ela obrigava a gente a fazer até o fim, entendeu? Ela não falava assim, então tá bom, então isso não precisa. Ela ficava negociando, às vezes não dava tempo de fazer tudo o que ela queria. Então, às vezes era menos, porque ela mesmo chegava à conclusão que não ia dar tempo de fazer de todos os ângulos que ela queria, né? Mas foi uma experiência muito legal. E a gente fez meio que tudo, entendeu? A partir do roteiro, inclusive. Na verdade, esse foi o primeiro que a gente escreveu. E eu não escrevi sozinho, não. Porque eu já estava escrevendo peças separado do resto do grupo, mas a gente inventou junto. Pensamento e linguagem, muito legal. E já eram com historinhas assim. Acho que foi o Flávio que escreveu. Era uma série para treinamento de professores. Não era? Era. E no Revistinha tinha um quadro que vocês atuaram junto, que você era um maestro, alguma coisa assim, não tinha? Um cabelo meio espetado, umas coisas meio... Eu vou dizer, porque eu vi, acho que por sua iniciativa, você recupera esses acervos, essas raridades, que daí eu vi essa foto que eu tô de maestro e a Mira tá de cantora de ópera, mas eu não lembro desse... Você lembra desse quadro? O que foi? Eu não lembro. Então, eu lembro disso daí, porque a gente tinha acabado de fazer um show que a gente apresentou, inclusive, porque tinha uma coisa meio de música clássica, a gente apresentou no Festival de Inverno de Campos de Jordão. Foi um dos lugares que a gente apresentou. E nesse show, a Mina fazia o papel de uma cantora de ópera que cantava uma versão maluca de uma valsa do Chopin, com uma letra bem absurda, que é a Valsa do Minuto. Agora eu não tenho certeza se é do Chopin. Por favor, quem está ouvindo, se eu fiz errado, por favor, ponha um comentário me criticando. Que, na verdade, era um número de um especial de TV da Barbra Streisand, entendeu? Que a Mira se realizou totalmente com esse número. Inclusive, a roupa que ela participou, que tem nessa foto, era exatamente o figurino que ela e o Carlinhos fizeram para esse personagem. Mas o Carlinhos não era maestro. Ele já tinha feito... Eu já tinha inventado umas outras, oh meu Deus, cenas, vamos dizer, quadros. Não era quadros, eram cenas de comédia com esse personagem que era o Maestro Zezinho. Muito engraçado ele não lembrar disso. Aqui também ele fez 500 mil coisas, né? Ele era praticamente a estrela do Revistinha, da parte de quadros de humor, né? Bom, é isso, aquela roupa que quem comprar ou ganhar de presente o livro Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, tem essa foto, e aí você vai ver a roupa que a Mira está usando, é a roupa que ela usava nesse show. Bom, a Mira veio aqui, ela já falou que era tudo muito engraçado quando vocês faziam as coisas do Revistinha. Tinha um quadro lá, você tá de apresentador junto com o Fábio Namatame também. Isso, também. Eu vi essa foto, eu falei, meu Deus, olha, mostrei pro Fabinho, ele ficou enlouquecido. Meu Deus. E era muito engraçado, porque o Fabinho tá com uma cara muito engraçada. Mas assim, isso sabe que eu acho uma grande virtude da TV Cultura, de bancar
essas iniciativas de programas educativos que tinha humor, que não era aquela coisa chata, sabe? De pedagogia. Sabe, claro, tinha muita coisa didática, mas tudo com molho, com uma... sabe? Era delicioso, era engraçado. Uma coisa que eu lembro que eu fazia no Revistinha, que eu adorava fazer, era o vampiro. Que contava piadas bobas. Quer dizer, bobas. Piadas de que as crianças às vezes enviavam. Não, e era genial aquilo. Eu adorava fazer aquilo, adorava. E daí eu fazia outros quadros também, mas esses quadros eram mais esporádicos, eu não tenho essas... Agora, tem a questão do... Eu vou lembrar um pouco a questão do Rá-Tim-Bum, que a Cláudia Dalla Verde trouxe aqui, porque teve a questão de ser bem-humorado, porque o Fernando Meirelles pegou uma hora e falou assim, eu não tô mais gravando o que a pedagoga aprovou, não, eu tô gravando o que tá no roteiro. Porque quando vinha o roteiro lá do Flávio e tudo, ou da Cláudia, aí tinha uma piadinha, aí a pedagoga riscava assim, desnecessário. Desnecessário. Aí a Cláudia virou pro Fernando, Fernando, mas olha aqui, tá tudo riscado. Aí o Fernando, eu tô gravando o original. Que maravilha. E aí foi bem humorado e tal, até por conta de... E aí depois fez todo o sucesso, aí todo mundo, tudo bem, vai estar fazendo sucesso, o pessoal tá gostando. Mas era aquela coisa que o estúdio se divertia, todo mundo, né, Carlinhos, se divertia. Não tinha, eu vou te contar só um pedacinho de como é diferente. Quando eu fui fazer o SBT, Cúmplices de um Resgate, eu me assustei com a seriedade do estúdio. Gente... O negócio... Tinha um senhor, diretor, que agora é falecido, muito experiente e tal, mas todo mundo morria de medo. Medo era assim, precisava ser um negócio... Não tinha possibilidade de respiro. E, para mim, foi um choque, assim. Foi um choque. Mas como é que trabalha desse jeito no ambiente que você tem medo? Porque você não imagina. Sei, as crianças... não tinham esse medo, eu acho, que já tinham medo da mãe que estava lá fora esperando. Mãe de criança celebridade, em geral, elas educam os filhos para aguentar o tranco. Uhum. O Luciano é um. E eles têm já acostumados. Mas nós que tivemos outras experiências, tal, você entra num estúdio austero desse, é chocante. É chocante. E, então, eu acho que existem jeitos e jeitos de trabalhar. Hoje em dia, acho que nem deve ser mais, nem o SBT deve ser mais assim. Mudar nos diretores, né? É uma Só mais novo, tal, talvez mais flexível pouco. Mas que é uma coisa também que vocês já faziam antes, só que num ambiente diferente. Pois é. Que era na questão da TV Cultura. Mas não aí, era no cabresto, né? Vamos falar assim. Porque um ator não só representa, você também se inspira quando você está fazendo. Uhum. Na hora que a sua colaboração não é só repetir o que está escrito. Às vezes você acrescenta alguma coisa que é muito bom ou não, ou te falam, não faz. Te cortam, mas em geral faz parte do seu elan, sabe? Agora eu sei que vocês trabalham há muito tempo junto. Quem costuma dar as ideias mais malucas de vocês dois? A Mira. Não, aliás, trabalhar com a Mira é uma delícia, A gente tem uma parceria, enfim, uma cumplicidade, assim. Mas ensaiar com a Mira... A Mira tem muita preguiça de ensaiar. Eu não gosto. Muita preguiça de ensaiar. E esse espetáculo que a gente fez, que teve as duas versões, o Florilégio 1, Florilégio 2, nas ondas do rádio, que era assim, era como se fosse um programa de rádio, que realmente tinha os programas de auditório. Bom, sim, você sabe, né? Uhum. Melhor do que ninguém. E então era meio inspirado nisso, né? Tinha um roteiro com módulos, né? Assim, agora são as canções românticas, agora são as canções brega, enfim. E quem dirigiu a gente foi o querido Elias Andreato. E assim, a gente estava lá fazendo, tarará, e o Elias estava super ocupado, então a gente ensaiava e depois, um belo dia, ou no final do dia, ele ia lá para dar o fecho. Aí eu estava fazendo tudo que estava combinado, de repente eu via o Elias rolando de rir, porque durante o ensaio, a Mira fica... Aí tá sentado o Elias, eu vi ele rolando de rir, eu falei, mas o que está acontecendo? E era a Mira fazendo micagem do Elias. Tipo então, assim, ela já sabe a fala, ela blá, 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 blá. A Mira não gosta de ensaiar, mas ela gosta de um público. Aí, gosta de fazer,
Mas é isso que eu estou falando. Às vezes você tem uma colaboração para dar que é uma inspiração na hora. Então, por isso que teatro, para mim, agora, assim, é meio... Eu não quero mais fazer, eu não faço. Eu adoro ver, eu adoro entrar no teatro. O teatro para mim, é o maior santuário, sabe? É o meu Carlinhos, local... o que você acha disso? Que ela não quer mais fazer teatro? Eu concordo, que eu também não quero mais. Eu pensei que você ia dar puxão de orelha. Não. Quer dizer, eu não acho. Não é nunca mais. Não quer dizer isso, né, Carlinhos? Os nossos colegas, né, isso é inadmissível de falar isso. Mas até antes da pandemia, eu ainda tinha alguns projetos, algumas coisas. Aí, quando veio a pandemia, muita gente fez trabalhos magníficos, né, gravado e online e tal, mas eu não me atraí para fazer isso. E depois passou a pandemia e eu fiquei muito acomodado. Então agora eu vou muito ao teatro assistir. E cada vez que eu assisto, aliás, eu tenho assistido peças maravilhosas. Estou muito feliz porque parece que depois da pandemia o público voltou para o teatro, porque tudo está cheio. A coisa mais alternativa ao grande musical está tudo cheio. Mas quando eu olho aquilo, eu falo, meu Deus, é isso que eu acho bacana, mas eu não me sinto capaz de fazer isso. Sabe, eu sei que eu tenho um talento, mas eu acho meu talento muito limitado, particular. Sabe? Então, quando eu vejo uma coisa mais de peso, eu falo, isso é maravilhoso, mas eu não dou conta de fazer isso. Então, agora, sabe, me dá também, e as últimas coisas que eu fiz, fui eu que produzi. E agora virou uma onda, assim, de você tem aquela batalha de montar um projeto, conseguir um patrocinador, você fica 5 meses ensaiando, depois você consegue um espaço para ficar um mês. Sabe, é tão frustrante isso, porque quando a gente começou a fazer teatro, e a gente era um grupo amador, sabe? As pessoas não estavam começando a ouvir falar que a gente existia. E você ficava um ano em cartaz. E de terça a domingo, 2 sessões no sábado, 2 no domingo, para um grupo que estava iniciando. Mas isso era o normal. Sabe, quando você estava indo bem com uma peça, você renovava com o teatro e vai ficando. Agora, sim, ficou 1 mês, 6 semanas, pronto, acabou a temporada. Isso é muito frustrante. E era uma época que a gente tinha camarim. Hoje em dia, o teatro, você não pode deixar suas coisas no camarim. Porque é alta rotatividade. Já vem outros. É isso mesmo. O teatro tem que render, né? Então, tem várias peças ao mesmo tempo. O cenário também, em teatros grandes, tudo bem, você monta e fica, mas não. Os nossos, em geral, tem que mas desmontar. Aí é difícil. Então, as dificuldades, assim, não é por não querer fazer o teatro. É todo o sistema que tem que ter. Que contribui para que não aconteça. Como a gente se produz, a gente tem todo o ônus da produção. Então, para mim, teatro é isso. E eu gosto muito, porque eu acho muito bom. Eu continuo fazendo cenário e figurino para algumas peças bem pontuais. E acabei de fazer uma. E, assim, eu entro no teatro, ali para mim nossa, para mim é meu templo. Eu olho uma coxia, eu sei de onde vem a luz, eu sei o que uma corda faz, onde que a gente pisa. Realmente, o teatro é o meu lugar. Mas fazer o teatro, produzir e ter que produzir uma temporada e ficar 1 ano, 2, fazendo um projeto para apresentar 1 mês, 2, 3, eu não... 3 eu ainda trabalho para me sustentar. E eu descobri que eu tenho um outro talento, que é fazer o que eu estou fazendo agora, que são decorações de eventos e festas, que é uma continuação dos cenários, né? E estou fazendo isso e realmente isso tem me dado muita satisfação, porque é diferente da vida mambembe que eu levava. Agora dos dois, quem que improvisa melhor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas sem dúvida nenhuma. Quem faz tudo melhor é o Carlinhos. Perfeito! Carlinhos, que é perfeito? Coreografia perfeita, texto perfeito. Não tem, cada um tem as suas... Eu não tenho a sua imaginação para inventar coisas. Mas a minha imaginação às vezes vai longe demais. Então.
Quem é o mais desastrado? Tem Talvez alguém? eu por causa disso, né? Que eu arrisco. Quem cai no palco, quem derruba as coisas, tem alguém? Derrubar não, né, Camila? Acho que não. Uma vez que você tropicou e você caiu, Ah, e eu me mas- joguei junto. Então, essa história, gente. Quem te conta ouve essas coisas? essa história. Uma vez, é raro, mas aconteceu, tropecei e caí no chão. O Carlinhos imediatamente caiu também. Me joguei. E as pessoas pensaram que era uma marca. Mas não, ele se jogou para me salvar. Solidário. Que maravilha. Assim, ela se jogou, vou me jogar também. E foi perfeito. E foi, nossa, de um amor, né? Fala, se você pular do precipício, você também vai pular? Ele fala, vou. Mas isso foi no meio da peça, No não foi meio da ensaio. peça. Não, Tropecei mesmo. Mas aí tropeça, levanta, Era aí vira comédia, improviso. já era Bom, comédia. Aí Uma já comédia. ajuda, né? Gente, eu devia fazer stand-up, na verdade, né, Camila? É mais fácil Não, mas stand-up, stand-up sozinha, não dá. Eu queria stand-up junto. viu? Faz vocês dois. Não, stand-up é sozinha, tem que fazer. Não, tem Não, stand-up acho de que dupla não. também, acho que tem. Acho que não. Mas Acho que- normalmente é sozinho. mas pode fazer. Pode, não tem stand-up regra. vezes 2. Não tem. Não, Isso é um mas bom nome, eu stand-up não vezes dou nove. conta de fazer stand-up justamente porque eu não tenho esse talento para improvisação, de brincar e de ficar, sabe, com aquilo que o público está jogando para você e você elaborar em cima daquilo. Eu não tenho. Eu preciso ter um texto. Às vezes, então, quando eu tenho uma firmeza, uma segurança do que eu estou fazendo no palco, até dá para Inventar. dar uma escapadinha, mas voltar para o que você já tem seguro. Né? Já está seguro. Agora, quando eu vejo esses stand-up, que a pessoa fica perguntando e a plateia fala uma coisa e ele tem um raciocínio rápido de jogar em uma resposta, eu acho isso, eu não tenho. Não, também, nesse sentido, não. Poderia. Mais uma vez, o Carlinhos está exagerando, que tem capacidade, sim. Tinha uma peça que a gente fez chamada Salada Paulista, e ele era um dos atores, claro, e cada um era de quadros soltos, né? Quer dizer, soltos, não, eles tinham como tema a cidade de São Paulo, né? E aí tinha um quadro que ele fazia uma apresentadora de televisão, de um programa diurno, uma mistura daqueles programas que existem, eu acho que ainda existem alguns, é que eu nunca mais assisti televisão aberta, né? E praticamente toda sessão ele inventava uma coisa a mais. E virou, sim, a atração principal daquela peça. Sei lá, fazer Eu admiro muito quem improvisa. Nossa. Porque eu acho muito difícil. Porque às vezes umas sacadas assim, da onde essa pessoa tirou, que veio assim, resgata. Mas recebe. Uma Você coisa recebe, Você muito... chegou a assistir algum espetáculo daquela turma Brincando no Quintal? Não. Era só gente muito boa e com esse talento. Tudo Porque improvisação. Era para improvisar. O tema era improviso. Uma amiga, exatamente. Tem uma amiga nossa, a Teia, que ia com as filhas e elas foram várias vezes. Então, elas, às vezes tinha assim, um objeto. Elas já levavam um objeto muito inusitado de propósito para ver o que eles vão aprontar com isso. Então, assim, esse é um talento que eu acho fantástico, fantástico. Agora, bom, vocês têm, obviamente, a experiência da televisão e a experiência do teatro. Sim. É muito diferente a dinâmica de trabalho de um e outro? Acho que sim, porque no teatro você tem um tempo de ensaio, né, de uma preparação, e depois, durante a temporada, também você pode ir aprimorando, e até isso é chato, né, quando a temporada é muito curta, porque não tem o ajuste, né? Não tem o ajuste, porque você depende da reação do público, né, e ele vai te dar uma devolutiva que você vai elaborando mais, e então agora, né, enfim, então a temporada longa te proporciona isso, e para fazer TV não, foi muito engraçado, a primeira vez que eu fiz um ano no programa do Jô Soares, do Vivo Gordo, e estava muito, muito tenso, muito nervoso. Então, assim, eu recebi o texto e eu elaborei. Quando chegar lá, aí eu conheci, o primeiro quadro que eu fiz foi com a Cláudia Gimenez. Aí a gente se conheceu, ela foi super carinhosa, super aventurosa, mas assim, vamos gravar. Você não sabe o que a outra pessoa preparou,
Você não tem o tempo do ensaio, não tem nada. Então, assim, você chega lá e fala, bom, eu vou decorar e lá seja o que Deus quiser. Sabe? Porque não tem... Até assim, que tinha uns atores bacanas, assim, vamos bater o texto. Uma vez eu estava gravando também alguns quadros com ai, meu Deus, a Luiz Cardoso, que é um doce, maravilha. E a gente até batia o texto um pouco. Ai, oi, tudo bem? Blá, blá, blá. Mas a maioria das vezes, não. Você chegava, assim, tá com o texto, tá todo mundo com o texto decorado, vamos lá, gravando, faz a marcação de câmera e... Então, isso me estranhou muito no começo. Que diferente, não sei se eu já fazia TV Cultura, mas, enfim, que era muito diferente, porque também era Globo, então era aquela coisa, E na TV Cultura, foi onde aprendi a fazer televisão, porque te davam esse espaço, sabe, de você começar a sacar, e te dava, assim, esse tempo para você sacar essa coisa. Tinha leituras de texto antes. Não, e trabalhar com as câmeras, sabe, assim, se posicionar, sabe. E na minha experiência com a Globo foi depois, claro, durou um ano, mas depois também eu nem quis continuar. Fiquei um ano. Não, e a gente gravou o Mundo da Lua inteiro sem saber, porque ele só foi ao ar depois que acabou de ser gravado. Nossa. A gente nunca viu a repercussão. Então é muito diferente. É como as séries hoje, né? Uhum. Elas são gravadas inteiras, mas naquela época não era assim. As novelas ou o que fosse, já gravavam e já estava indo ao ar. E aí, às vezes, fazia ajuste, né? De acordo com o que o público estava... Fazia, e você também ia esse personagem não gostou, vamos matar ele. E você tinha um feedback, assim, de saber o que você estava fazendo um pouco, e poderia se ver, né? E como tinha no cinema antes, quando a gente fez... Eu, no início da minha carreira, eu fiz alguns filmes. Tinha... Várias pessoas faziam cinema experimental. Então, eles nunca deixavam a gente ver antes de terminar o filme, justamente para não ficar influenciado. E na TV Cultura, quando a gente viu o que a gente fez, que a gente teve noção do que a gente tinha feito. Do que tinha feito. Mas foi muito bom. Teve algum espetáculo ou algum personagem que vocês fizeram que tenha trazido algum tipo de aprendizado pessoal ou artístico para vocês, que marcaram vocês nesse sentido? No que a gente fez juntos? Não, separado, pode ser separado. Você quer falar? Não, primeiro espetáculo que eu fiz que não era em grupo, foi uma peça que chamava Filhos do Silêncio, com a Irene Ravache. O Leonardo tinha 1 ano. E foi minha primeira experiência sem grupo, sem... apoio dos amigos. Eu estava lá sozinha, apesar de que a Irene virou uma grande amiga, o nosso amado, pessoa que pôs a gente no teatro profissional na vida, que era Artelino. Ele foi nosso administrador desde que a gente começou a trabalhar como grupo. Ele que registrou a gente, aquela época tinha... não era como é hoje. E o registro era ir lá no sindicato, e ele era do sindicato. Comprovação de trabalho, né? Quando a gente se profissionalizou, a gente já tinha o nosso grupo, mas era no nosso espaço, lá no nosso teatrinho, mas tinha registro disso tudo. Então, naquela época, você podia tirar o DRT, comprovando já um trabalho anterior. Né? Hoje em dia, não, você precisa realmente fazer escola, que eu acho super... Porque o que a gente fez escola na FAP não era uma escola profissionalizante, era um curso livre. Né? Então tinha essa diferença aí, o Artelino. E aí essa peça que eu fiz, a direção era do Posse, José Posse Neto, e tinha Irene, Odilon Wagner, pessoas que eu, respeitava muito. Então lá eu aprendi assim a hierarquia do teatro também, porque a gente como grupo não tinha. Olha, é verdade. Sabe? E foi muito legal, aprendi muito, muito, muito. E foi a primeira produção não minha, né, que eu não tinha nenhum vínculo, então eu era atriz do espetáculo, então foi tudo diferente. E dali, então, eu vim com uma nova visão para fazer teatro. E você, Carlinhos? Eu não consigo lembrar, assim, Mas agora que você falou isso... A sua primeira peça, Carlinhos, foi a do Posse também? Não. Santa Joana? Eu fiz, mas não sei, assim, na verdade, se for pensar no Santa Joana... Foi um elenco, era um espetáculo, um texto do Bernard Shaw, que a Esther Góes produziu e estrelou.
dirigido pelo Posse, e era muito engraçado, porque era a Esther e o resto do elenco era, acho que umas 15 homens, que faziam vários papéis, faziam lá os soldados, eu fazia um arcebispo, tinha o Miguel Magno, tinha o Thales Panchacon, era um elenco, o Odilon estava, o Cláudio Mamberti, enfim, mas era um elenco, e era uma mistura muito maluca de gente que o Posse colocou lá dentro. E, gente, eu vou ter que contar uma coisa, mas enfim, eu estava péssimo, era o primeiro papel dramático que eu ia fazer. E eu não dei conta, assim, os outros atores eram maravilhosos, cada um, sabe, fazendo, aquela coisa fluir, e eu fazia um arcebispo que meio que condenava a Joana d'Arc, né, mas eu então precisava ter uma autoridade, eu não conseguia fazer aquilo. Mas aí, assim, tinha um patrocínio de uma fabricante de bebidas que ficava lá no hall do teatro, uma mocinha servindo um drinkzinho para a plateia, né, enquanto não começava o espetáculo. E a gente fez amizade com ela e a gente levava uma garrafa de conhaque para o camarim por dia de espetáculo. Então, teve um dia que eu exagerei na dose e eu entrei na minha cena, porque na verdade é uma cena que eu fazia, né? Eu fiz de um jeito. Todo mundo ficou me olhando. E depois terminou. E depois eu saí e falei, gente, que absurdo, que exagero, que vergonha, que eu fiz, não sei o que foi péssimo. Todo mundo, até o Posse, falou, Carlinhos, o que aconteceu que hoje finalmente baixou o arcebispo? Então, para você ver que eu não tenho nenhum domínio em fazer trabalho dramático, nenhum. Uma coisa que eu aprendi também nisso é que assim, a gente vinha dessa formação de grupo, né, e eu ficava muito, muito aflito de não poder dar palpite, sabe? Por que a cortina não é mais assim? Porque eu queria, sabe? Você tem que ficar, não sou eu o figurino, é alguém, tem um figurinista, eu tenho que usar o que ele está mandando eu usar. Enfim, então isso foi uma coisa que o teatro, fora do grupo, eu aprendi a fazer. Aprendi. Mas eu sempre, aliás, tem isso. É uma coisa que felizmente, eu levei para a vida. O ensinamento do teatro. Que você não faz nada no mundo sozinho, sabe? E no teatro você aprende isso. Então, assim, a camareira, sabe? Quem está pregando uma coisa, todo mundo tem a mesma importância para que aquele evento aconteça, né? Mesmo que eu já fiz um monólogo, fiz Don Quixote, você está sozinho no palco, mas você não está sozinho, você está com aquela equipe e está com o público. Quer dizer, eu até brincava, né? Porque no Don Quixote começava com um bate-papo com o público, e eu falava, o elenco dessa peça sou eu e vocês. Quantas pessoas estiverem na plateia, é o elenco. Né? É esse evento teatral que é maravilhoso, que só se concretiza no encontro. Né? Enfim, é isso. Agora, vocês têm ideia de quanto que as pessoas têm um carinho grande por vocês? Eu acho que vocês não têm ideia. Eu tenho postado os cortezinhos das entrevistas de vocês. Tem entrevista que já tá batendo 500 mil. Isso já deve ter passado quando esse episódio for pro ar. E é coisa assim que o pessoal... Euclides, meu primeiro crush. Eu não sei o quê. Eu ia falar Carolina. A Mira, ela falou aqui, não, porque não sei o quê, eu pensei em ir pra casa, casar, ter 10 filhos, mas ela foi mãe de muito mais gente do que 10. Muito mais, entendeu? E aí o pessoal comenta, eu amo a Carolina, e não sei o quê, que é mãezona, e não sei o quê. E é cada comentário que o pessoal, assim, de falar assim, nossa... Eu vi eles aqui, fui na internet procurar um episódio deles e chorei. Meu que Deus. vai, e aí porque volta uma emoção assim, que você fala, porque remete a nossa melhor época, fase. Que é quando a gente criança. Então é uma coisa muito... da escola e estava lá, né, na sua casa, na sua TV, no seu horário de poder estar se divertindo com alguma coisa. Nossa, é muito lindo ouvir isso, porque assim, eu não tenho redes sociais, então eu não tenho esse feedback, mas é muito lindo saber que tem toda essa gente. Eu não tenho essa noção. Quer dizer, eu tenho no dia a dia, porque as pessoas sempre são muito carinhosas, afetuosas, né? Reconhecem por conta do comercial, algumas por conta do Euclides, mas então assim, eu tenho esse feedback, mas
pessoal, assim, né? Não tem essa dimensão que você tem, né? Não, e tem umas coisas muito engraçadas, né? Porque aí tem o episódio que você tá falando do Euclides, aí, gente, mas não é o moço do Bombril? Aí você fala assim, é o mesmo ator. Então, gente, só pra esclarecer, o Euclides não é o Máscara não é o Euclides e o Euclides não é o Nino. São 3 atores diferentes. O Máscara é o Paulo Contier, o Euclides é o Carlos Moreno e o Nino é o Cássio Escapim. E o moço da Bombril é o Carlos Moreno. Então, só pra ficar claro, tá Obrigado ligado? pelo moço. Mas na outra vez que eu vim, eu te contei e vou contar rapidinho de novo. Uma vez uma amiga contou uma coisa muito legal, porque o filhinho estava assistindo televisão e ele assistia o Rá-Tim-Bum, que eu fazia o Euclides, e aí apareceu uma comercial meu da Bombril. E ela falou, tá vendo? Esse daí é o mesmo que faz o Euclides. O menino olhou, falou, não, esse daí é o pai do Euclides. Porque ele viu que tinha uma semelhança, mas espera lá, o Euclides é todo animado, colorido, esse cara é careca de óculos, terno. Não pode ser o Euclides. Eu adoro essa história. Ô Carlinhos, agora a gente veio aqui a questão do Bombril, eu não sei quando que esse episódio tá indo pro ar, mas o Oliveto faleceu ontem. Assim, uma coisa, eu falei, e assim, ele ia escrever o prefácio do 3º livro do rádio, agora em outubro. Aí eu mandei no grupo, gente, ficamos sem o prefácio do Oliveto. Como assim? Ele acabou de falecer. Eu falei, que coisa assim e tal. E ele teve uma participação, assim, importantíssima no Bombril, criou, né? Nossa. E pra mim, assim, eu brinco. Felizmente eu tive a chance de falar isso pra ele. Que assim, pra mim é como... Assim, eu perdi meu pai o ano passado. E pra mim, assim, eu perdi um segundo pai. Claro, assim, porque ele foi o pai do personagem que eu fiz e que mudou o rumo da minha vida. E assim, sem falsa modéstia, claro que eu tive uma colaboração, né, como intérprete, mas a longevidade dessa campanha é por conta do gênio do Washington e, claro, da equipe que sempre ele juntou em torno dele. Que cada vez assim eu falava, nossa, não tem mais o que fazer, e de repente vinha um roteiro maravilhoso, e aí como ator é um presente, sabe, que posso colaborar para manter, né, essa chama acesa. E enfim, eu fiquei muito chocado, porque assim, o Washington era muito, muito comigo e com o mundo, né? Ele era muito generoso, muito atencioso. Ele mandava mensagem no meu aniversário. Imagina, o Washington Oliveto mandava mensagem para o meu aniversário. Então, assim, mas eu não tive muita convivência com ele. A gente se encontrava em eventos sociais e tal, mas eu não tinha uma proximidade. Mas sempre ele me tratava de uma maneira muito, muito atenciosa e afetuosa. Então, assim, eu fiquei... E ontem... Então, eu estou falando isso porque, assim, para mim, ele estava lá feliz em Londres, né? Que nos últimos anos ele estava morando lá. E eu não estava sabendo que ele estava no Rio doente. E ontem foi a coisa mais maluca, que eu fui assistir um espetáculo deslumbrante, chamado Jandira, que foi escrito pela Jandira Martini, com a Isabel Teixeira interpretando, e fala sobre morte. O espetáculo é maravilhoso. E daí eu cheguei em casa, e eu estou na porta do elevador, esperando o elevador, aí toco o telefone, isso aqui é fulano de tal, eu sou do Fantástico, eu gostaria de saber um depoimento seu sobre o falecimento do Washington Oliveto. Eu fiquei mudo, eu falei, desculpa, eu não vou conseguir te dar um depoimento, eu estou muito chocado com essa notícia, não dei, porque eu fiquei passado, fiquei bem mal, enfim, mas ele foi uma pessoa luminosa e que iluminava. Quer dizer, ele tinha uma luz e que ele distribuía essa luz por todo mundo que teve o privilégio de conviver com ele. Enfim. Muito bom, obrigado por você compartilhar um pouquinho. É bom pra gente saber, mas realmente, quando eu falei com ele no Instagram, ele, não, claro, faz com o maior prazer e tal, super solícito, atencioso. Muito. Quando o Miguel falou com a assessora dele para fazer o prefácio do livro, também super solícito. Então, assim, só confirma, obviamente, aquilo que você tá... Agora vamos aos causos. Tem algum causo que vocês passaram em algum ou programa de televisão ou peça que às vezes vocês comentam entre os encontros dos amigos de vocês, que esse causo sempre aparece na vida de vocês? Tá vendo? Já depende da minha memória. Eu tenho um que a gente fazia um show e a gente foi gravar com as roupas desse show, a abertura de um filme.
que era do Olivier Perrois, foi um cineasta, diretor de TV. E a gente se vestia com figurinos da gente, que em geral eram bem cheios de lantejoula e tal. E nessa época, a gente sempre foi muito fã do Muppet Show, né, Carlinhos? Nossa, o Muppet era fantástico. Né? É verdade, então, sempre era assim. Eu me identificava, claro, que com a Senhorita Pig. Senhorita Pig e o Carlinhos Com o Caco. com o Caco. Nunca falamos isso para essas pessoas, nada. Não sei porquê, nesse dia do show, eu saí do camarim primeiro e entrei no estúdio, pronta, para fazer a abertura do tal filme. Mas as nossas roupas ninguém tinha visto nem nada. E a gente se maquiava e tal, e o Carlinhos provavelmente devia estar de casaca, de gravata e tal. Eu sei que quando eu entrei lá, a primeira coisa que me perguntaram assim, cadê o resto do Muppet Show? Não. Então, eu fiquei até feliz, sabe? Porque realmente a gente era muito fã, né, Carlinhos? É verdade. Então, isso é engraçado. Quando o Pod Minoga era amador, a gente fazia só no nosso estúdio e começou a ficar bochichado. Então, umas pessoas já conhecidas e tal começaram a assistir. Vinham para as outras e peças o Olivier nossas. Perrois virou nosso fanzaço, assim. E aí, quando ele fez esse filme, chamava Efigênia Dá Tudo Que Tem, com a Ed Fraser, maravilhosa, que protagonizava. E daí ele quis fazer a abertura do filme. A gente tinha feito um espetáculo de revista e ele quis usar o nosso cenário. Ele gravou no nosso espaço. A gente não foi para o estúdio. A gente estava lá no nosso camarim se arrumando. Sim. E os técnicos lá montando tudo. Mas ele filmou no nosso espaço, usou o nosso cenário, os nossos figurinos, os nossos adereços para fazer os créditos iniciais do filme dele. Foi bacana. Foi essa história. Cadê o resto do Muppet Show? Essa parte aí, a apresentação do filme foi no Pod Minoga mesmo, no nosso galpão. E essa outra do Muppet Show, agora eu também estou me confundindo. Mas tudo bem, né? Eu faço parte desse mesmo grupo, né? Durante um tempo a gente era um trio, na verdade, porque o Amir e o Carlinhos, eles eram assim, os melhores amigos um do outro, né? E aí eu fiquei amigo deles. E aí a gente meio que virou um trio e depois eu comecei a namorar com a Mira, então ele continuou nos acompanhando. Mesmo depois que a gente até casou, né? Até hoje, na verdade, a gente assim, é uma dupla muito forte, que é a Mira e o Carlinhos, que eles são assim, como se fossem irmãos, né? Mas eu também me sinto assim, o Carlinhos é um irmão que eu não tive, porque eu tenho 3 irmãs, né? E ele é um irmão meu, porque a gente trabalhou... Eu conheço eles desde que eu tinha 15 anos. E desde então a gente viajou junto várias vezes. E um acompanha a vida do outro, né? Mesmo depois do curso ter acabado, principalmente o Carlinhos, ele trabalhou muito comigo. Porque ele fez a minha primeira peça infantil, que foi a primeira peça minha que foi montada. Depois ele fez a segunda peça que eu fiz, que era para ser para criança, mas aí eu transformei no final numa peça que era para adulto. E ele e a Mira também participou desse espetáculo. E ele participou também. A outra peça infantil que eu fiz, ele fez o cartaz. E várias vezes coisas que eu fiz de diretor, às vezes de autor e diretor, eles fizeram de figurinistas, entendeu? A gente não só se encontrava muito, porque a gente era amigo, e um ia no aniversário do outro, e vice-versa, mas a gente trabalhou muito junto. A gente continuou trabalhando muito junto. Mais do que qualquer outra pessoa do Pod Minoga. Ó, agora eu tô sabendo o seguinte, que vocês deram uma festa com um show quando vocês comemoraram 50 anos da amizade de vocês. Nossas Como é que foi bodas isso aí? de ouro. Nossa, foi maravilhoso. A gente se conheceu em 1966, eu estava com 11 para 12 anos, foi quando eu conheci a Mira. Eu sou bem mais lá velha. Na FAAP, naquela história toda que a gente já contou, que a FAAP não era a escola que é hoje, era só um centro de artes e tal. E a gente não se desgrudou desde então. Então, quando a gente estava com 60 em 2016, não é isso?
Aí eu falei, a gente precisa fazer uma... 62, 63 anos. Nossas idades, né? Aí eu falei, não, eu quero fazer, eu tenho condições, a gente produziu uma festa, chamou todos os amigos, alugou um espaço com palco, e a gente estava com esse show montado, o Florilégio já, então a gente fez uma apresentação para os amigos e fez uma baita festa. Contamos nossa história dentro disso. E daí foi legal porque foi uma festa, a gente se conheceu na década de 60, foi uma festa anos 60, assim, a decoração, os aperitivos, sabe? Você nunca vai saber o que é isso. Abacaxi espetadinho com azeitona e... Não, isso aí já vai, também já comi. Tremoço. Canoa de maionese. Enfim, foi uma festa deliciosa e em breve a gente vai fazer uma de 70. Já. 70 anos já. Caramba, vocês por favor me convidem para essa coisa. Total. Você sabe, daqui sabe quanto, Carlinhos? Não, ano que vem. 2 anos, 2 anos. Daqui 2 anos. Verdade, porque é 66, então 2026. Nossa, um vestido. Já precisa encomendar o vestido, né, Mira? Agora, com tantos anos, tantas décadas de amizade, Mira, o que você mais admira no Carlinhos como pessoa? Quer que eu saia? É uma coleção de qualidades. Primeiro, que tenha aquela história assim que... Essa pergunta não é minha. De quem é? Não, desculpa. Bom, falar a generosidade, talvez... Mas eu admiro muito. Mas eu acho que é através da generosidade. Tudo que o Carlinhos, todo mundo que convive com ele tem esse sentimento, não sou só eu. O que eu mais admiro é essa luz que ele tem e que ele divide com as pessoas, ele ilumina. Então, assim, como eu posso te falar que o que foi amor à primeira vista, não tem? Quando eu vi numa exposição desse curso, porque o Carlinhos era de um grupo, de uma turma e eu era de outra. E no fim do ano juntavam todas as turmas a fazer exposição dos trabalhos. De artes plásticas. De artes plásticas. Aí eu vi o Carlinhos nesse dia. Falei, nossa, e de lá então deu uma conexão absurda. Mas eu gosto quando você fala que eu estava de terno e gola olímpica. Ele estava de gola olímpica, terno, óculos, o Carlinhos tinha língua presa. O Carlinhos era pequeno. Tinha língua presa? Língua presa. Falava oi, tudo bem. E o que você fez? Cortou? Estamos aqui. Não, aí fono, audiólogo. Fez o fono. Mas eu já grande, quando eu estava já com 18, 19 anos que eu comecei a fazer. Nossa, nunca ia imaginar isso. Ele tinha língua preta, cabelo. Depois o Carlinhos cresceu o cabelo, né? Na década de 70 tinha cabelão. E assim, eu não sei dizer as qualidades, são muitas, mas essa é a nossa conexão. E que vem das nossas mães, que não se conheciam, e que minha mãe sempre me falava assim, nunca fique longe do Carlinhos. E a mãe dele falava para mim sempre, depois que ela teve uma época que ela ficou com Alzheimer, né, Carlinhos? E quando o Carlinhos me contava que todo dia ela perguntava... repetida várias vezes. Que legal. Como era, Carlinhos? Carlinhos, a Mira tá bem? Tem, a Mira. Eu gosto muito da Mira, viu? Fala pra ela, eu gosto muito da Mira. Então, assim, as nossas mães, assim, a gente ia na casa um do outro com 12, 13, 14, 15, agora 70, e as nossas mães preparavam um jantar para os nossos todos amigos. A mãe do Carlinhos preparava, eu sei os pratos que a gente comia lá, minha mãe preparava. Então, a gente tem essa conexão, mesmo de carinho de família, de aceitação, por mais que teatro era uma coisa muito louca de se fazer nos anos 70, imagina você ter um filho que vai se dedicar a isso. Era um pavor para eles. Era uma insegurança, não era um pavor... pavor de preconceito, era um pavor de insegurança. O pai quer que a gente tenha profissão. Lógico. E, né, então, a gente teve essa conexão. E essa empatia, e assim, o meu filho mais velho cresceu no colo do Carlinhos, o Leonardo,
é um amor que não tem fim de um para o outro. E a nossa vida toda, que sempre foi junto e continua. Isso eu falo, Carlinhos, ainda bem que a gente não casou, porque assim a gente não se separa. Não é? Carlinhos, agora eu devolvo a pergunta para você. Faço minhas as suas. Não, tem tudo isso que a Mira falou, que eu concordo com tudo, não tem como mudar isso que ela falou, tudo é muito verdadeiro. Mas eu acho assim que a Mira também tem uma generosidade absurda, porque assim, até porque ela é uma mãe judia, então assim, quando você vai na casa dela, tem um banquete, sabe? E ela faz isso tudo de coração, sabe? Essa coisa eu acho lindo. E eu sempre falo que a Mira ia ganhar muito dinheiro se ela fosse coach, se ela fosse psicóloga. Porque ela fala com todo mundo a coisa certa que a pessoa está precisando escutar naquele momento. E isso ela faz com todo mundo, comigo, com as nossas amigas mais próximas, com as sobrinhas dela. Assim. Ela tem uma visão que eu fico impressionado como ela tem um entendimento do mundo, sabe? Que eu acho fantástico. Ela enxerga coisas que às vezes está na sua cara e você não está vendo. E isso ela faz com todo mundo. Isso é um talento, é uma dádiva, é uma bênção. Sabe, que todo mundo ama a Mira. Não sou só eu que amo, sabe? É verdade, é verdade. Todo mundo ama a Mira e procura a Mira quando precisa de um apoio. E ela tem como, sabe, e ela fala as coisas. Às vezes não é assim, ai, não, coitadinho, vem cá. Não, ela fala coisas que te pegam fundo. Sabe, você fala, nossa, é verdade, então eu acho que ela devia ser terapeuta. Devia ganhar mais dinheiro. Mas o que eu mais prezo na nossa relação é o respeito que a gente tem um pelo outro. Porque a gente não é aquele amigo de fofocar, de falar das coisas mais íntimas do mundo. Não. A gente tem um respeito e sabe até onde um pode ir com o maior carinho do mundo para não machucar na hora que não pode machucar. Isso é o mais valioso. Só alguém que conhece muito o outro pode fazer isso. Então, acho que essa é a nossa qualidade para manter nossa amizade aqui, né? Agora eu sei descobrir outra coisa também. Gente, essa entrevista depois você vai editar, porque ela tá ficando épico, né? É um documentário. Falaram para mim que vocês criaram e confeccionaram poltronas que, além de lindas e de bom gosto, eram peculiares. É verdade isso? Verdade. Ideia da Mira, verdade seja dita. Mas vamos contar a história. Nós estávamos na merda. Assim, sempre que a gente está na pior, a gente resolve trabalhar junto. Melhor definir artistas... Que ano era? 80? 90? Não. 90, o Teodoro já existia. 90 e pouco. Sem nada para fazer. Nenhum trabalho, aquela pendura desgraçada, a cabeça vai ficando um inferno, porque você fica com todos os problemas, você piora os problemas, no buraco, fundo do poço. Cheguei para o Carlinhos e falei, Carlinhos, vamos fazer alguma coisa, qualquer coisa. Não importa, como foi também o nosso show. Exatamente. Toda vez que a gente está numa baixa, a gente fala, vamos fazer alguma coisa junto para sair. Esse é nosso trunfo, mas esse é nosso passaporte para a vida, gente. É poder fazer coisas do nada, levantar um trabalho e conseguir fazer ele vir à tona e ter frutos bons dele. Isso é maravilhoso. Sim. Isso eu não quero deixar para trás. Então, às vezes, a gente pensa aqui... quem sabe, às vezes a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa. Eu tenho algumas também, o Carlinhos também tem as dele. Não sei que horas vai aparecer alguma coisa nova, mas as poltronas foi isso, né? Foi. E eu falei, Carlinhos, então, tem um livro americano que eu comprei quando a gente foi, naquela vez, em 73, para os Estados Unidos, eu comprei um livro eu já estava na faculdade de artes plásticas e tinha um trabalho sobre escultura e eu quis fazer escultura de tecido, que era uma coisa que não tinha muito e tal. E aí, quando a gente foi para Nova York, eu vi esse livro e comprei e guardei anos e anos e anos, até que chegou nessa época, eu falei, Carlinhos, vamos fazer um trabalho com poltronas bonecos, poltronas, e assim, Carlinhos total topou. Foi. Aí a gente, na época, amigos nossos eram donos de uma
loja de tecidos de chamada decoração. Formatex, que era assim, tecidos bacanérrimos, eles toparam, eles bancaram, então eles cediam os tecidos. Patrocinaram. E a gente comprava poltronas velhas, né, nessas Lar lojas. Escola Lar São Escola Francisco. Às vezes a gente pegava a poltrona que a gente via na rua. Foi. E daí a gente virou tapeceiro. Mas a aprendeu gente toda fazia. a técnica. E isso tudo é ideia da Mira, tá? E eu participei. Aí a gente tinha a Cleide Queiroz e o Lauro Leme. A Cleide, sim. Que fez a mãe do Bongô no Castelo Rá-Tim-Bum. Exato. Que eram nossos assistentes A gente nessa história. confeccionava mesmo. E o bacana, a grande sacada disso, que foi a coisa da Mira, que essas poltronas viravam personagem. Então, assim, tinha uma poltrona que os braços viravam uma boneca, que tinha uma cabeça e tinha um tema, que às vezes o tecido também ajudava, né, uma coisa mais tropical, enfim. E virou uma série, a gente fez uma exposição no espaço da Esther Job. Isso, que era então virou obra de arte. Virou, tanto a gente vendeu. Que nós ganhamos um prêmio no Salão de Milão. Sim. Isso é uma coisa, ninguém sabe disso e a gente nem tomou. É verdade. Tá lá. Tem um evento que o Museu da Casa Brasileira fazia, né? Que agora não existe mais o museu. Que, aliás, lá agora da TV Cultura, o espaço, né? Onde vai ter agora a exposição da do TV, Castelo. Isso, tá tendo. Essa casa virou da Fundação. TV, da Fundação. Então, aí eles tinham uma coisa que era anual, uma edição anual de uma exposição chamada Brasil Faz Design. Né, que eram coisas de design. E não sei quem chamaram foi que a gente. Tinha uma poltrona que era um anjo. O tecido eram umas estampas assim, e a gente falou, a gente vai fazer um anjo. Selecionaram a gente para participar com uma poltrona que foi a do anjo, e depois essa exposição foi para Milão e foi premiada. Lá. Que doideira! Eu até penso em refazer essas poltronas, eu realmente penso. Não daquele jeito. Sim. Por quê? Tudo bem, eu tinha as ideias, mas o Carlinhos tem uma perfeição de confecção. Isso é maravilhoso. Que eu não tenho. Já não tenho. Mas tem. Não precisa fazer. Olhar, você sabe. Então, o que importa é olhar e falar, façam assim, que agora já estamos podendo. Mas eu percebi isso quando ele desenhou aqui. Isso. Incrível, mas sempre foi. Eu só preciso contar uma coisa. No nosso grupo, a gente fazia as roupas. Cada um fazia as suas roupas para a peça. Só que, uma fase da nossa vida, ninguém via a roupa um do outro, só na estreia. Era meio um concurso, né? E o Carlinhos descobriu uma técnica que se chama arte de lantejolar. Não tinha lantejola nessa época, como hoje tem já grudada no tecido. Sim, já vem tudo pronto, Não, só existia lantejola e um tecido. O Carlinhos inventou a arte de colar a lantejola no tecido, que a gente não sabia costurar. Mas tinha um instrumento, era a tampinha da caneta Bic. Porque ela era perfeita para você... Pegar uma lantejola... Pegar a lantejola uma por uma. Olha só! Assim. E o Carlinhos chegou, abriu aquela mala que eu nunca vou esquecer, uma mala Ica, da marca Ica, que era uma mala cinza e branca. Eu sei muito da mala, mas não lembrava mais. Que abria e saiu uma roupa brilhante, toda lantejolada. E aí, ele ensinou o grupo e a gente virou um grupo do brilho. O grupo da roupa com lantejola. Eu tenho honra de dizer. Isso mesmo. Eu ia na 25 de março, na época que não era o que é hoje. Era só mesmo de tecidos e bijuteria e armarinhos. E eu morava no centro da cidade. Eu ia para lá a pé. Ele que me levou para conhecer a 25 de março. Na 25 de março, naquela época, você andava tranquilamente, sabe? Não tinha essa muvuca que é hoje. Mas, enfim, ele é meu... E tinha uma loja na Ladeira Porto Geral que vendia tecido de forro, que é failete. Que é só forros para roupas. Mas tinha todas as cores mais lindas que você podia imaginar. E as nossas roupas eram feitas com forro. E a gente mesmo que pagava, cada um a sua. E assim, quem não sabia costurar do grupo, por exemplo, o Flávio era a mãe dele que costurava para ele. Mas o que ele não sabia fazer, o Flávio costurava com arame. Caraca. Pegava tule e prendia com arame assim e fazia um negócio. O Carlinhos, quem costurava? Eu aprendi, minha mãe me ajudava. Isso. Uma vez uma tia minha que morava no sul, estava aqui em São Paulo, ela me fez uma gola de faraó. Eu aprendi a fazer uma coisa que chama godê, que é cortar uma coisa redonda.
E também todo cheio de pedrarias e lantejoulas, era uma roupa de Era faraó. muito bom, gente. Então, assim, mas eu aprendi, eu sabia costurar na máquina. Então, também. cada um tinha um método de costura. Essa foi a nossa... Mas de onde Você veio? Aventura. Por que a gente contou isso? Por causa da poltrona. Ah, da poltrona, tá. Não. Ah, tá E aí, certo. assim, a nossa ligação, a gente não fazia só isso. A gente fazia... O Naum era um artista plástico que ensinou a gente a fazer muitas coisas com papelão e fita crepe, por exemplo. A gente esculpia coroas, esculpia objetos. E é isso que eu faço hoje. Eu faço decoração de festas grandes com papel crepom. Não, e é maravilhoso. Você já Eu vejo viu? as fotos no Instagram que ela posta. Nossa. Eu falo, o que é isso? Porque o negócio é gigante. Eu falo, mas como é que fez isso? Aí eu vejo as fotos do negócio assim, eu falo, gente, vale a pena. Segue no Instagram lá, porque, meu, você fala assim, Bom, isso mas quem que eu fez mesmo isso? me negócio? surpreendo. Mas é isso, eu fui fazendo aquela flor que não me ensinou, hoje me serve para fazer outras coisas. Você fez uma versão maior. E assim, essas poltronas é uma coisa que eu quero refazer. Eu acho que eu gostaria de fazer com uma empresa, talvez. Eu fiz agora uma vitrine para uma empresa que é de tecido de decoração, e um dia eu gostaria que a gente pudesse fazer uma nova versão disso. E aí, o Carlinhos é isso, Carlinhos tem o olho, você tem o acabamento, então... E a gente, às vezes, faz umas coisas juntos. Bom, estamos chegando ao fim Pois é, desse porque, nosso bate-papo. Nossa, quem vai ter Não, mas paciência ó, de deu assistir isso 1h04 até agora, Não, tá tranquilo. olha só. Não, o pessoal É assiste, tempo. você vai ver. Se vocês pudessem dar um conselho para a versão mais jovem de vocês, qual seria? Nossa. Se vocês pudessem voltar lá no tempo, falar com o Carlinhos lá atrás. Eu falaria, pode se arriscar mais na vida. Não seja tão travado, Carlinhos. Pode ir que o povo vai te aceitar. Eu era muito travado. Muito, muito, muito. Sofri muito bullying na escola. E em família também. Eu era completamente travado. Festa, tem uma foto minha simbólica. Eu acho que devia ter uns 6 anos. Que é numa festa familiar. Eu tô de terninho, gravata, borboleta, sentado não, em pé, do lado da minha mãe, sentado na poltrona, conversando com as pessoas. Eu não interagia, assim, eu fui muito, muito travado. Até que, por Deus, né, eu entrei na FAAP, porque desde pequeno eu não fui garoto de rua, porque eu morava no centro da cidade, em uma rua movimentada, eu não era garoto de rua, não tinha turma, mas eu ficava em casa desenhando e construindo coisas. Então, eu desenvolvi essa habilidade. Aí, quando eu estava com 11 para 12 anos, um tio meu, que conhecia o presidente da FAAP na época, né? Nessa época que não era o né? E conseguiu uma bolsa para mim. E para fazer coisas de artes plásticas. E quem quisesse podia fazer aula de teatro com o Naum, que também estava recém-chegado em São Paulo, professor do Mackenzie, da FAAP. E começou ensinando pra gente coisas, misturando arte, porque ensinou a gente a fazer máscaras de papel duplex e grampeador, né? E pisar no palco. Quando eu pisei no palco pela primeira vez, minha vida fez assim... Eu me libertei, eu encontrei a minha turma, sabe? Foi assim, se eu não tivesse entrado na FAAP, eu não sei o que seria de mim hoje. Então eu falaria para mim, Carlinhos, você descobriu o seu mundo, sabe? Aproveita que aqui você pode ser livre, né? Enfim, é isso. E você, Miriam? Não, eu só acho que é meio parecido com isso, porque eu sempre achei que eu não estava certa. Então, eu nunca fui... Eu podia ser mais insuportável do que eu fui. Se eu fosse mais insuportável, eu tinha andado mais na carreira. Mas eu era me assustava, essa coisa da gentileza que eu acho importante, essa coisa de tratar bem os outros e querer ser bem tratada. Então, me assustava quando não era assim e eu baixava a minha autoestima. Então, assim... A autoestima, eu deveria ter trabalhado mais para estar com a autoestima no lugar certo, que hoje eu posso
aceitar quando as pessoas me falam, ah, Mira, você é isso. Eu fiz aniversário faz 2 semanas, e aí eu pensei, meu Deus, quantas mensagens eu recebi. Falei, eu tenho que acreditar que isso é verdade, que não vem do nada, mas só agora com 70 anos, porque até então eu falava, mas bondade dessa pessoa, não, você vem com uma luz, você tem uma força, vai nela, não entra na obscuridade, é isso que eu acho. Muito bom. Você sabe que se eu pudesse voltar no tempo, e lá atrás, aí sabe o que eu falaria pra vocês? Falaria assim, ó, pode ir que vai ter um monte de gente que vai amar vocês lá na frente. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, porque ó, uma legião de gente vai amar vocês. Que Ai, bom, que coisa obrigada, linda. obrigada. Você é um queridão, Mas você vê que é recíproco. Gente, muito obrigado mais uma vez por vocês terem vindo, contribuir aqui com a nossa websérie. Fiquei muito emocionado pelo nosso bate-papo, mais uma vez, muito legal. Obrigado mesmo. Obrigada Obrigado a você, querido. Eu quero ver todo esse teu trabalho cada vez mais para frente. E conte com a gente. Obrigado. E eu vou te falar, quanto mais eu te conheço, mais eu te admiro. Mais eu gosto de você. Nossa, eu vou descobrindo todos os seus talentos, rapaz. É um prazer te conhecer. Obrigado, Carlinhos. O prazer é meu. E ó, chegamos aqui ao final de mais uma aventura. Tá na hora desse foguete pousar e quem sabe o que nos espera. Será que vem outro livro? Vem outra série? Olha, alguma coisa boa vai vir por aí. Então, continue acompanhando. Vejo você no próximo programa. Até a próxima. Tchau. Então, esse final foi muito emocionante por vários motivos, porque eu conheço os dois há muito tempo e eu já estou... eu não tinha ideia de que eu já estava há 2 anos trabalhando com o Fernando nesse livro que sairá logo, talvez antes até desse vídeo ser apresentado, não sei, essa parte eu não sei, essa parte é com ele. E eu gostei muito deles gostarem um do outro, né? A Mira e o Carlinhos gostarem dele, do Fernando, e o Fernando gostar deles, porque são super meus amigos.